Virgem, reza a lenda que um homem não atravessa o mesmo rio duas vezes, porque da segunda vez ele já não é o mesmo e nem as águas do rio são as mesmas. Virgem, respira, respira, porque esse encontro ele será inédito e é um encontro com o seu destino que irá ocorrer antes do ano acabar. Olá estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo virginiano ao canal Mística Intuitiva, sou a Alane Ramos. A Cigana Esmeralda hoje ela vai trazer uma leitura que não é simplesmente uma leitura de previsão, mas é uma leitura de revelação. Uma leitura que se tornará um guia espiritual para você, porque ela mostra exatamente o encontro entre as suas suposições e aquilo que realmente vai estar destinado a acontecer até o final do ano. Então não espere uma previsão simples, não espere uma previsão leve, não espere uma leitura corriqueira, uma leitura repetitiva, tá? Existe aqui uma energia represada, uma energia que você precisa diluir o mais rápido possível. E a cigana vai te trazer exatamente as condições para que isso ocorra. Por isso, descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e vamos orar. Vamos pedir que a Cigana Esmeralda, Deus, o seu anjo da guarda, traga as informações e as revelações necessárias nesse momento. Oremos. Deus Santo Soberano, eu agradeço essa oportunidade em que a espiritualidade me conduz para revelar as questões para esses virginianos. Deus, eu também tenho a lua em virgem, por isso essa mensagem também será para mim. Por isso eu encontro aqui nesse momento um acolhimento, eu encontro aqui uma verdade e eu encontro também um conforto e um consolo. Por isso que o Senhor abra o meu coração, juntamente com o coração desses virginianos, para que possamos ser conduzidos em paz e felicidade. Deus, que o Senhor permita que o anjo da guarda realmente nos revele tudo o que será necessário, porque essa leitura precisa ser uma leitura decisiva, uma leitura de revelação, uma leitura de aviso. Não uma leitura de mensagens repetitivas, mas que aqui realmente seja estabelecido um portal de esclarecimento nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu agradeço, assim seja, assim é e assim será. Agradeço ao anjo da guarda essa conexão firme e forte, que eu já me arrepiei da cabeça aos pés, e assim é a demonstração do teu poder, do teu Espírito. Mesa aberta para o signo de Virgem. Virginianos, nós iremos descrever você. Nós iremos mostrar para que grupo de virginianos é essa leitura, para que você tenha certeza e você não fique numa leitura banal, numa leitura que não está dizendo nada com nada para você. Logo, logo você já vai se identificar nessa leitura. Cigana Esmeralda, para que grupo de virginianos é essa leitura? Para que grupo de virginianos é essa leitura? Vamos às cartas de corte. Para que grupo de virginianos é essa leitura? Você está esperando muito tempo as coisas acontecerem, né? Você está vendo como é que demorou para a carta cair? Olha, carta da confiante, né? Olha que imagem maravilhosa, que imagem bucólica, uma imagem campestre, né? Aqui vem um agricultor numa colheita. Então ele está confiante. Você está confiante em quê? Vamos ver que tipo de confiança é você. Que você tem, né? Quer dizer, né? Hoje eu confio em Deus, excelente. Não importa o que aconteça, à medida que o meu dia se desenrolar, eu vou me lembrar de permanecer em harmonia. Eu vou manter o meu senso de humor e vou me concentrar no amor de Deus por mim. Assim vou minimizar o drama e aumentar a minha força espiritual interior. Você é uma pessoa que confia em Deus. Você é muito crente na espiritualidade, muito crente nos orixás, crente nas tuas entidades de Umbanda. Crente, você é uma pessoa esotérica, né? Uma pessoa mística, uma pessoa espiritualizada. Porque acima de você, de se ter uma religião, é se ter uma consciência da sua necessidade espiritual, né? Jesus Cristo ele disse, felizes os cônscios da sua necessidade espiritual, porque estes herdarão o reino dos céus. Então a espiritualidade para você é uma necessidade. Você busca conteúdos espirituais, você se conecta com pessoas espiritualizadas, é por isso que você está aqui nessa leitura.
né? Porque você veio em busca de um alimento espiritual sólido, daquilo que vai fazer com que você realmente fique confiante na sua colheita. Olha como é que você está andando aqui numa montanha, confiante de que você vai ter fôlego, que você vai ter força, né, Virgem, para se seguir e alcançar o topo, porque é o topo que você quer. Você não se contenta com menos. Depois de passar tantas dificuldades, você se pergunta: nossa, será que é só isso aqui que eu vou ter? Vê do engano. Deus realmente, Ele recompensa aqueles que são fiéis. Só alcança o propósito quem suporta o processo. E o seu processo é um processo trabalhoso, mas de toda forma é um processo muito rico, que vai elevar você acima da maioria das pessoas. Não se contente com aquilo que é pouco para você. Não se contente com coisas que estão disponíveis para a maioria. Você está além disso. Quanto mais você se especializar, quanto mais você se tornar único, tá? Quanto mais você realmente adentrar a sua espiritualidade, mais você vai conquistar aquilo que você quer. Mais você vai ter o poder da realização do jeito que você deseja. Então, você está acima da maioria e você precisa se concentrar e confiar nisso. Você confia em você. Diante das experiências que você já teve na vida, a confiança que você tem é justamente nos resultados favoráveis que você já teve. Então, se você nesse momento está enfrentando um momento de dúvida, um momento muito peculiar na sua vida, olhe para trás. Olhe para trás. Veja as coisas que você já passou na sua vida. Veja os resultados que você já alcançou. Tudo isso é prova da sua dignidade e que você tem um diferencial. Então, não se nivele por baixo. Não adianta você querer se nivelar por baixo, porque você não vai conseguir se manter. Você não vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Lembre-se, essa aqui não é uma leitura repetitiva. É uma leitura exclusiva, que talvez você tenha que ouvi-la mais de uma vez, porque, meus queridos virginianos, essa leitura é para você. Aqui está a sua energia, não ignore. Essa energia é sua, porque você precisa caminhar confiante naquilo que você precisa. Você é alguém que incomoda. Você é alguém que incomoda. Toda a sua nobreza, toda essa sua superioridade incomoda as pessoas que estão ao seu redor. Você é uma pessoa que se destaca. Você é uma pessoa que se destaca. E enquanto você não souber lidar com isso, talvez você enfrente dificuldades no seu caminho. Cigana Esmeralda, como é que eles precisam encarar toda essa diferença que eles têm na vida deles? Como eles precisam encarar? Isso aqui é o baralho da Paty, baralho da Carmencita que ela me deu, tá? O link tá aqui na descrição, o link do Instagram dela. E aqui, ó, olha que carta maravilhosa, a carta do trevo. Olha como é que ela destaca aqui o trevo na escola brasileira de baralho cigano, né? Mostra que é o quê? O trevo é sorte, o trevo é alívio. Na escola europeia, né? É sorte, é alívio. Na escola brasileira, fala sobre o quê? Empecilhos e dificuldades. Fala sobre imprevistos. Só que, qual é a maneira certa da gente entender essa carta? Por que eu estou falando essa explicação para você? Você vai entender daqui a pouco por quê, né? Por quê? Que a gente tem que entender essa aqui de uma forma um pouco diferente. Porque a sorte, ela precisa ser qualificada, né? Porque a sorte em si, ela não designa uma coisa, é uma coisa assim muito aleatória, né? Fulano tem sorte. Ok, aí você já acha que é uma boa sorte, mas a sorte também pode ser má sorte. Então, na realidade, o que você precisa entender é que essa carta aqui é uma carta neutra. Ela é uma carta neutra, que precisa das cartas que estão à sua volta. Mas a primeira carta que caiu aqui foi a carta que me fala de confiança. Então, você pode confiar na sua sorte. Olha, por isso que eu estou falando para você que eu dei essa explicação.
Porque você precisa confiar na sua sorte, você precisa confiar nos bons resultados que você já teve na sua vida. E esses bons resultados vão conduzir você a conquistar outros bons resultados. Então, se você começar a vibrar o negativo, você está num momento da sua vida que, se você começar a vibrar no negativo, você vai atrair o negativo para você. Você vai atrair mais conduções para você. Você vai começar a atrair aquilo que é ruim para você. E não é isso que você precisa. Porque olha aqui, ó. Outra carta que me fala de colheita. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Moedas acumuladas e aqui um cesto de cereais colhidos. Então isso aqui me fala do quê? De colheita. Por isso que você tem que estar confiante. É interessante que eu falei o quê? Falei de um campo, né? Eu nem tinha percebido que na realidade era uma montanha, né? Mas olha como é que tá colorido. Então, você vai ter um encontro, tá? Você vai ter um encontro consigo mesmo que vai incomodar as pessoas que estão ao seu redor. Até o final do ano, você vai arrepiar até o seu último cabelo, como eu me arrepiei aqui durante a sua oração e nos primeiros minutos da sua leitura. Por quê? Porque essa energia aqui é uma energia de confirmação. É uma energia de confirmação, confirmando que você está no caminho certo, no direcionamento certo da sua verdade, para você poder realmente fazer aquilo que você quer. Se essa energia está ressoando com você, está fazendo sentido para você isso aqui, se você está acreditando que você está no limiar de um encerramento de um ciclo, aonde você vai colher a sorte, você está percebendo, né, por meio de sonhos, de premonições, que as portas começaram a abrir-se para você. Inclusive você teve um sonho muito esquisito aí há um tempo atrás com um rival seu, você abraçando essa pessoa, você estava se olhando no espelho com essa pessoa. O que isso significa? Que é o reflexo do seu verdadeiro eu. Não que você é igual a esse seu rival, não, mas que você vai conquistar o lugar dele. Você vai brilhar tanto quanto ele, e ele não vai conseguir tirar de você aquilo que você quer. Então você vai ter um encontro profético com o seu destino nesse mês de dezembro. E esse encontro vai incomodar as pessoas que estão ao seu redor e vai arrepiar você. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão começar a enxergar a sua colheita. Aquilo que elas veem é apenas a ponta do iceberg do teu sucesso. Desculpa, eu tenho que te falar isso. Eu tenho que te falar que você vai incomodar as pessoas de uma forma muito, muito desconfortável. Será um desconforto. Olhar para você, né? Olhar para você, esse sonho que você teve é uma profecia que vai se cumprir nesse mês de dezembro, tá? Às vésperas do Natal você vai ter uma resposta muito positiva, vai ser o seu presente de Natal. Vai ser o seu presente de Natal. Por quê? Porque você vai entender, virginiano, você vai entender e você vai receber essa confirmação por meio de um encontro silencioso, tá? É um distanciamento. E é como se alguém tivesse carregado coisas não ditas, e aí essa pessoa, ela vai soltar para você as realizações. Você vai ter um encontro inesperado que vai incomodar e causar desconforto às pessoas, tá? Se você não assistiu a leitura falando sobre os 7 sinais das suas lágrimas, eu vou deixar essa leitura aqui para você de presente no final, tá? E vou deixar também a leitura das 3 ordens mágicas para você se livrar de maldições familiares. O que essas maldições familiares e esses 7 sinais têm a ver com essa leitura? É necessário que você entenda a preparação que o universo está fazendo com você. Porque você está recebendo, por merecimento, uma grande conquista que vai colocar você acima da maioria das pessoas. É como se você tivesse uma confirmação real, é como se você subisse no pódio e recebesse um troféu, aonde que você vai ser reconhecido na comunidade, você vai receber um prêmio, tá? E esse prêmio pode ser literal, mas também pode ser um prêmio simbólico, espiritual, as suas conquistas sendo concretizadas. Eu vejo você concretizando conquistas,
entendeu? Virginiano, eu vejo você entrando num período muito favorável da sua vida, aonde as perdas e os cortes vão te trazer sorte, vão te trazer merecimento, tá vendo aqui? Por isso que agora surge uma urgência, sabe? Surge uma urgência, aonde a pessoa vai virar para você e vai dizer assim, alguém que vai se aproximar de você, aqui é um encontro literal. Alguém vai se aproximar de você e vai dizer assim, ó, nós precisamos conversar. Nós precisamos aparar as nossas arestas. Nós precisamos cortar aquilo que está tirando a nossa confiança. A gente precisa acertar as coisas. E aí, as coisas vão começar a ser propositadas para você. Desculpa, o universo tem um propósito nisso tudo. Você não chegou até aqui à toa. Esse seu propósito, ele está muito relacionado com as suas conquistas. É como se você fosse um barro, uma argila, sendo moldada nas mãos do grande Criador para você chegar exatamente onde você precisa chegar. Cigana Esmeralda, e que molde é esse? E que molde é esse na qual o virginiano está sendo colocado? Que molde é esse que o virginiano está sendo colocado? Olha aqui, carta do Sol, ó. Molde do sucesso. O molde do brilho, você vai brilhar muito mais que o sol. Essa carta aqui representa Oxalá, é a carta mais positiva do baralho cigano, tá? Do baralho Lenormand. É uma carta que me fala de sorte, vitalidade, cura, saúde, fama. Você não vai ter como esconder os seus resultados. E isso vai despertar muita inveja, é por isso que você vai incomodar. Por isso que as pessoas vão ficar desconfortáveis na sua presença, tá? Porque... olha aqui, a carta do carro, ó, a carta do cavaleiro. Tá vendo aqui, ó? Aqui vem um movimento real. Alguém vai vir se deslocando na sua direção, tá? Então, aqui, a cigana tá falando de 3 cenários reais. Hospital, tá? Um aeroporto e uma chuva, tá? Um hospital, um aeroporto e a chuva. Por quê? Porque alguém que chega com palavras guardadas para derramar e lavar a sua alma, como depois de um dia quente de verão que cai aquela chuva, né? E aí parece dar aquele frescor, né? Dá aquele alívio, né? Aquela sensação de vitalidade, sensação de cura. Então isso vai lavar a sua alma. Então espere uma conversa para lavar a sua alma. E por que o hospital? Vindo na direção do hospital. É porque vem alguém para lhe trazer mensagens de cura, mensagens de renovação para algo que estava estagnado, algo que estava parado. E algo que vai trazer realmente elevação para você. E por que o aeroporto? Por que o aeroporto? Porque você vai, a partir daí, você vai decolar numa nova viagem. A sua vida vai ir para uma outra parada, né? Vai ter uma outra dimensão. A gente está falando aqui muito de questões muito singulares. E a cigana está usando uma simbologia, né? Ela está falando sim de coisas muito abstratas e também literais ao mesmo tempo. Então você vai ter que ter muita perspicácia e perceber esses sinais que a cigana está dizendo, tá? Esse encontro, ele não estava nos seus planos, mas é algo que está marcado no teu destino. Tá vendo aqui? A carta do cavaleiro, ela me fala também do tempo. Essa é uma carta que representa Exu, né? O início e o fim, Exu e Oxalá. Então, falando o quê? Que as coisas serão concretizadas no devido tempo. Você não perdeu nada por esperar. Nada. A espiritualidade, ela não vai deixar você em débito com nada. E não vai ficar também em débito com você. As pessoas costumam dizer que a justiça que tarda não é justiça, é injustiça. Mas Deus, a espiritualidade, ela tem o poder de corrigir as coisas. Ela tem o poder de corrigir tudo aquilo que ficou faltando, tudo aquilo que perdeu o brilho, tudo aquilo que te emocionou negativamente.
Então ela tem a possibilidade de reajustar as situações de uma forma muito estável, de uma forma muito bem colocada. Então, se prepare para fortes emoções. De hoje a 7 dias, se prepare para fortes emoções, porque a espiritualidade está revelando para você questões muito singulares, porque reza a lenda que um homem ele não atravessa o mesmo rio 2 vezes, né? Porque na segunda vez o homem já não é mais o mesmo e nem o rio, as águas do rio são as mesmas, né? Então, Virgem, respira, para e respira, porque esse encontro aqui, ele é um encontro proposital com o teu destino que vai acontecer até o final do ano. E você precisa estar preparado. Por isso, tem gente aqui nos comentários, né? Eu recebo essa verdade com calma. Eu recebo essa verdade aqui com calma. E que verdade é essa que você precisa receber com calma? Que verdade é essa que o virginiano precisa receber com calma? Que verdade é essa que o virginiano precisa receber com calma? Olha, a carta da mulher. A cigana está te trazendo fortes revelações. Tenho certeza que você já está chorando. Tenho certeza que você já está emocionado. Olha, a carta do navio. Qual é a verdade? Que o tempo, ele não vai passar sem te trazer os resultados que você espera. Você não vai sair dessa vida sem receber as suas recompensas, porque você tem merecimento com isso. É por isso que, por mais difícil que sejam as questões, na hora H, as coisas elas se resolvem para você. Porque você tem merecimento. E você pode realmente resolver as coisas de uma forma proposital. Olha aqui, ó. A carta da cobra que me fala de quê? Me fala justamente de cura. Das suas emoções sendo curadas, tá? O destino, ele está concluindo aquilo que ficou pendente. A carta da cura me fala de um crescimento forçado, de uma direção forçada. E você superando um medo, você superando uma angústia, você superando uma dificuldade. Situações que te causam muita ansiedade, que te causam muito problema, vão ter uma resposta até o final do ano para você, tá? Você pode confiar nisso, né? E isso aqui vai vir, nesse encontro, vai vir como uma revelação, um pedido de perdão, uma conversa franca, aonde os pingos serão colocados nos is e as coisas realmente vão seguir adiante. Aqui não existe um retorno ao antigo padrão. Esse retorno é impossível. Isso foi cancelado para você. Isso foi realmente levado numa outra direção. E você vai conquistar as coisas com muita exatidão, com muita propriedade. A espiritualidade está levando você na direção daquilo que você realmente precisa saber, daquilo que você precisa realmente engolir, digerir e expor para as pessoas. Então, existe aqui também uma mudança nas suas atitudes. Existe aqui também uma mudança nas suas reações. Você vai estar muito mais reativo. Você vai estar muito mais consciente daquilo que você quer fazer. E isso vai exigir de você um controle adicional. Porque você não pode dar o ouro a bandido. Existe aqui a necessidade de um silêncio. Uma necessidade de uma parada, de um stop. Porque você vai precisar fazer as coisas com muita... na surdina, né? Como as pessoas costumam dizer. Você vai precisar fazer as coisas na surdina, tá? Embaixo, ó, a carta da carta. Falando de revelações, falando, sabe de quê? De mensagens ocultas. Você vai ter que se deixar guiar muito pela tua intuição. Você vai ter que deixar se guiar muito pela tua conexão com a espiritualidade. Você vai sentir dentro de você, dentro do seu íntimo, dentro do teu coração, que é chegado o momento de fazer isso, que é chegado o momento de fazer aquilo. Você vai perceber que as coisas, meu querido virginiano, né, realmente, dessa vez, elas irão na direção daquilo que você quer. E esse corte aqui, na realidade, ele vai facilitar as situações, porque existe aqui, né, como é que eu vou te falar? Uns opostos que estão se atraindo. Aquilo que estava muito lento, depois desse corte, né,
vai começar a ser rápido. Então é como se você se permitisse que você aceitasse uma direção da espiritualidade, carta do navio, como se você aceitasse uma direção da espiritualidade, você colocasse a mão na consciência e dissesse assim: não posso carregar mais esse peso. Se eu quero avançar, se eu quero realmente me destacar, então eu tenho que abandonar essa maneira de pensar. Então eu tenho que polir essa minha questão, né? Então aqui você vai ter que ter algumas determinações. Então isso vai começar a incomodar, porque você vai começar a ter cara de pau, como as pessoas costumam dizer, para dizer não, que é uma coisa que falta em você. E você vai também ter cara de pau para se mostrar. Olha como é que você está aqui vaidoso, né? Exuberante, né? Bonito. Então você vai deixar expor um lado seu que a maioria das pessoas não conhece. E isso vai assustar as pessoas que estão ao seu redor. Mas é o teu destino brilhar. É o teu destino brilhar. Depois de todas essas coisas que você já passou na sua vida, você merece uma recompensa, você não concorda? Que você merece uma evolução. Então é isso que a espiritualidade está trazendo para você. Cigana Esmeralda. E qual é a profundidade dessa conquista para a Virgem? Qual é a profundidade dessa conquista para o virginiano? Ó. Carta da cegonha. Você vai ao ponto... É interessante isso aqui, né? Você vai ao ponto de renascer. Você vai dar à luz a um outro sentido e a um outro estilo de vida. Aonde não vai ter nenhum resquício daquilo que você viveu no passado. Olha, a carta da estrela. É brilho, é sucesso, é esperança, é iluminação. É aquela conexão com a espiritualidade tão firme, tão forte, que não existe dúvidas. Acima de qualquer dúvida, você não vai duvidar que a espiritualidade realmente está do seu lado. Olha, carta da Torre, que é a carta que representa o quê? O teu processo espiritual, a tua proteção espiritual, aonde você está resguardado, aonde você está protegido, aonde você está separado com aqueles que vão realmente receber uma recompensa, aonde você vai conquistar aquilo com muita propriedade, amor e progresso, né? Esse aqui é o baralho da Elaine Cristina, um baralho de cura xamânica. E olha só a cura que você vai alcançar, né? A cura que você vai alcançar nesse momento. Olha aqui a cura que você vai alcançar nesse momento com dignidade e progresso. No fundo do deck, a lua dos grandes ventos, né? Me falando sobre a sua sensibilidade, o elemento ar sendo trabalhado aqui. Então, o que você precisa? É estabelecer uma conexão melhor com os seus pensamentos e a sua espiritualidade. Aonde que nascem as nossas emoções? Aonde que nascem as nossas emoções? É bem interessante que a gente defina isso aqui. As nossas emoções nascem nos nossos pensamentos. Por isso que existe uma necessidade da gente curar os nossos pensamentos, direcionar os nossos pensamentos, né? E doa em quem doer. Você precisa realmente polir os seus pensamentos para você chegar onde você quer. Olha aqui, a carta 1, a carta do Criador, né? Me falando sobre mudança e desenvolvimento pessoal. Você está com duas cartas com o número 1 representando. Então isso fala do quê? Reinício. Reinício. Me fez lembrar aquela música, né? Nada será como antes amanhã, né? Onde estão meus amigos? Eu não me lembro dessa, eu não sei nem o nome dessa música. Essa música veio na minha cabeça aqui agora. Não sei nem quem é que canta, né? Então, nada será como antes. Amanhã será um novo dia, né? Então, existem aqui aquela coisa do eu quero, eu posso, eu consigo. E Deus vai propositar você. Olha aqui, pedra da pureza. Pedra da pureza. Aqui não é a carta da criança, né? É a carta do 6 de copas, relacionado com o 6 de copas, que é a carta que me fala do passado. Você tem muita conexão com o seu passado, muita conexão com... Você nasceu predestinado a crescer. Você nasceu predestinado a ser grande. Você nasceu predestinado a superar dificuldades. E olha aqui, ó. Interessante, né? Ó, a pureza e sabedoria. Olha a correlação.
Olha como é que a espiritualidade está trazendo a maturidade para você. Como o teu fruto, ele vai ser maduro, vai amadurecer e você vai conseguir realmente colher esses frutos com muito propósito, muita realização. Eu sinto assim uma comunhão muito grande, uma satisfação muito grande. Aquele senso de realização. Nossa, eu consegui. Nossa, eu tinha um sonho e eu realizei esse sonho, né? Eu conquistei aquilo que eu queria. Eu lutei muito, mas eu consegui. Então a espiritualidade está colocando para você um propósito na sua vida de realização e de progresso. Cigana Esmeralda, veja bem o que a Cigana Esmeralda vai dizer aqui para você, que é para você realmente ter a garantia, né? Porque quando a gente está passando por uma situação muito difícil e a gente escuta assim só coisas boas, a gente tem a tendência de duvidar, né? E é totalmente compreensível isso, né? Totalmente compreensível. Por quê? Porque a gente está numa fase muito ruim da nossa vida. Assim como a gente, quando está numa fase muito boa, é difícil a gente querer prevenir coisas ruins. Por isso que os jovens, né, não fazem um plano de previdência privado, que seria a melhor idade para pagar, né? Mas estão com a vida toda pela frente, se sentem super-heróis, então não fazem. Assim como quando a gente está com frio, é difícil a gente pensar no biquíni pro verão, comprar numa liquidação, não é verdade? Então, mas aqui a Cigana vai dar uma garantia para você, com esse baralho aqui, com esse tarô das 7 saias, da Paty, que o Instagram dela também está aqui no fundo do deck, e você vai ver que realmente a espiritualidade está trazendo uma garantia para você de que tudo isso aqui que você ouviu foi muito mais do que palavras ao vento, que você realmente pode confiar. Cigana Esmeralda, qual é a garantia? Ela está pedindo para tirar do fundo do deck uma carta única desse oráculo. Por quê? Porque você é exclusivo. Entendeu? Você é exclusivo. A carta da flecha, tá? Uma flecha, ela não retorna. Ela não retorna pro arco, né? A flecha, ela tem um alvo certo. Ela tem uma trajetória única. Desde a hora em que ela é puxada, que ela é solta, até a hora que ela atinge o alvo. Então, você está numa trajetória única de sucesso. Essa aqui é a sua garantia. As suas questões têm início, meio e fim. Se você parar nesse momento para pensar, desde o início da sua vida, desde o momento que você lembra, desde a sua primeira lembrança, né? A carta da pureza, desde a sua primeira lembrança, até aqui, a idade madura que você tem, não importa qual seja a sua idade, né? Se você tem 35, 45, 55 e mais para lá, né? Você vai ver que tudo seu foi direcionado de uma forma muito concreta, que tem energia de Oxóssi, né? O grande caçador, o grande feiticeiro caçador, né? Então, ele não volta sem o resultado, você não vai voltar sem o resultado, você vai sempre voltar com uma caça nas costas, porque você é um guerreiro muito protegido pela espiritualidade. Então, não abaixe a sua cabeça, não abaixe a sua cabeça. Você está no momento de uma reviravolta na sua vida que fará com que você realmente encontre aquilo que você precisa. E a partir do momento que esse encontro acontecer, que esse encontro realmente se confirmar, você vai ver que a espiritualidade suscitou a pessoa certa, na hora certa, para te trazer uma grande verdade. Você está no limiar de uma grande conquista que vai se realizar até o final do ano. E você tem que tirar um grande adversário da sua mente. Sabe o que é? O medo de que as coisas não se concluam. Superando esse medo, você vai ter a coragem de investir no momento certo, no tempo certo, seguindo a tua luz interior. E a Cigana Esmeralda está aqui toda semana para te trazer as informações certas. Por isso, já se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu joinha, tá? Porque você tem um encontro marcado com o seu destino e isso realmente vai te trazer muita prosperidade, tá? Até a próxima semana, próxima leitura. Muito obrigado por tudo, até
E que Deus abençoe a você e a mim, que eu tenho a lua em virgem, tá? Fica com Deus, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optchá.